Olá, voltamos e agora voltamos com o 11º passo, tá bom? Lembrando que estamos trabalhando o princípio dos hábitos saudáveis, né? Primeiro princípio, o princípio da dependência. Segundo, o princípio da autoavaliação. Terceiro, princípio da faxina geral. Quarto princípio, princípio dos hábitos saudáveis. Já demos no 10º passo uma geral na visão de hábitos e já vimos 3 hábitos importantes que são os hábitos que vão lidar com a alma. Hábito de responder às crises e aos conflitos com a confiança de que Deus está no controle, hábito da autoavaliação e o hábito de reconhecer erros e pedir perdão. Agora, no 11º passo, a gente vai trabalhar mais 3 hábitos, tá joia? Mas em vez de irmos direto para os 3 hábitos, vamos pensar no 11º passo, que está na página 275. E vamos ler junto comigo, eu conto até 3 e você lê comigo, tá joia? Mas é para ler mesmo, viu? Não vai pensar só porque você está diante da televisão, do vídeo, que não é para ler, não. É para ler junto comigo. Prepara aí para a gente ler junto. Eu conto até 3. 1, 2, 3. Procuramos, através da prece e da meditação, melhorar nosso contato consciente com Deus na forma em que o concebíamos, rogando apenas pelo conhecimento de sua vontade em relação a nós e por forças para realizar essa vontade. Eu quero que você grife aí nessa visão dos passos. Prece e meditação, contato consciente com Deus, conhecimento de sua vontade em relação a nós. Por que essas 3 coisas são importantes? Prece e da meditação, contato consciente com Deus, conhecimento de sua vontade em relação a nós. Por que essas 3 coisas são importantes? Porque essas 3 partes são o coração do 11º passo. Nós vamos no 11º passo trabalhar hábitos ligados à prece e à meditação, com o objetivo de fazer o nosso contato consciente com Deus melhorar e com o objetivo de viver a vontade de Deus para nós o tempo todo. Eu falei para você que o 11º passo vai trabalhar 3 hábitos que se relacionam com o espírito humano e não com a alma. Esses 3 precisam dos 3 primeiros do 10º. Mas quando nós praticamos os 3 primeiros hábitos do 10º passo, nosso objetivo é fazer nossa alma ficar bem para receber a carga de treinamento do espírito que a gente vai trabalhar agora. Colossenses 3,16, que está no texto bíblico ligado ao 11º passo, diz assim: habite ricamente em vocês a palavra de Cristo. O nosso espírito humano é treinado basicamente usando o poder da palavra. Então eu quero que você já vá logo para a página 278 e vamos ver aí os 3 hábitos que nós vamos desenvolver. Lembrando que eu não estou trabalhando com você conceitos. Estou trabalhando com você hábitos. Todos os conceitos que estamos vendo aqui são conceitos que a gente já trabalhou com você em algum outro momento durante o programa de cura. O que nós estamos fazendo agora é transformando conceitos em hábitos. Então, vamos ler juntos de novo. Eu falo hábito 1 e conto até 3 e você lê comigo. Hábito 2, conto até 3, você lê comigo. E hábito 3, conto até 3, você lê comigo. E lê mesmo, entendeu? Não é para ficar com vergonha só porque você está diante da televisão, não. Porque faz parte do sistema você ler comigo, tá bem? Então, página 278,
segundo, terceiro parágrafo, hábito 1, 2, 3, e você vai ler comigo, tá bom? Hábito 1. 1, 2, 3. O hábito da oração, mergulhando na prece que Deus nos deu como modelo, o Pai Nosso. Hábito 2. 1, 2, 3. O hábito de ouvir a Deus, parando para ouvir dele e não somente falando a ele, queremos transformar monólogo em diálogo. Hábito 3. 1, 2, 3. O hábito da meditação e da dedicação à palavra como base para essa meditação. São 3 hábitos. Então vamos resumir as coisas assim. O hábito da oração, o hábito de ouvir a Deus e o hábito da meditação. O hábito de ouvir a Deus e o hábito da meditação, eles se confundem às vezes, mas na verdade são coisas completamente diferentes, embora ambos estejam profundamente ligados à palavra. Então, olha só, vamos pensar primeiro no hábito da oração. Entenda, nós não estamos tentando te ensinar que orar é importante. A gente já trabalhou isso, tá bom? Estamos aqui desafiando você a construir o hábito de orar. Orar todo dia sem falta. Tá bem? O David dá uma trabalhada aqui na importância da oração. E eu quero desde já recomendar para você, na questão oração, eu quero recomendar esse livro. Aprendendo a Orar de Verdade. O autor é bom, entendeu? Eu gosto desse autor muito. Leio muito ele. Por que eu quero recomendar Aprendendo a Orar de Verdade? Porque Aprendendo a Orar de Verdade desmistifica a oração e te dá embasamento espiritual para orar. Desmonta da sua cabeça o padrão religioso da oração. Normalmente a gente liga a oração com religião e tudo que a religião fala sobre oração trava a gente. Então, esse livro desmistifica e ajuda você a orar direito. A gente aprende aqui como não orar e como orar. E principalmente dentro da visão de por que orar é importante. Por exemplo, se Deus já sabe tudo, por que eu vou contar as coisas para ele na minha oração? Se Deus já quer me abençoar, por que ele não me abençoa sem eu pedir? Por que eu tenho que pedir? Então eu trabalho isso nesse livro e ajudo você a entender os porquês da oração e é muito importante esse livro. Mas pensando em oração junto com o David, aqui no livro, o David coloca 7 razões para a gente orar. Aí na página 278, lá no final da página, abaixo de desenvolvendo o hábito da oração, ele coloca 7 razões para orar. Primeira, ser nutrido no nosso espírito. O nosso espírito humano se sente nutrido pela oração. Nossa alma também ganha, claro que ganha, mas o nosso espírito ganha muito mais. A nutrição, o fortalecimento do nosso espírito, a musculatura espiritual fica melhor quando a gente ora. Número 2, pode grifar ou pode olhar aí. Ter convicção de que somos significantes. Nossa oração nos liga a Deus e faz com que a gente tenha a sensação de importância para Ele. Quanto mais a gente ora, mais a gente passa tempo com Deus. E, na verdade, tem uma frase famosa, eu não sei se é da Stormy Omartian ou se é do Paul Young Cho. É um desses dois, eu não me lembro. É uma frase assim: o tempo que Deus tem para você é exatamente o tempo que você tem para Ele. Então, quando você passa tempo com Deus, você tem a sensação de que Deus está gastando tempo com você. Isso te dá a sensação de significado. Número 3, a oração produz sabedoria. Porque quando nós oramos, nós despertamos o nosso lado espiritual. E o nosso espírito tem sabedoria para produzir em nossa mente. Número 4, a oração produz fé. Número 5, a oração produz poder.
Número 6, a oração ajuda a manter o nosso estilo de vida. Quanto mais nós oramos, mais nós temos a sensação da presença de Deus conosco. E mais nós temos a sensação que temos que corresponder a essa presença de Deus com a gente. Número 7, a oração produz santidade. Agora, nesse parágrafo próximo aí na página 279, logo depois do número 7, tem um parágrafo, está escrito assim: pode-se perguntar, eu quero que você grife, se a oração faz tudo isso, por que não oramos mais? Se a oração é tão boa, por que a gente ora tão pouco? E aí, na sequência, o David coloca algumas razões por que nós deixamos de orar. E o número 1 está aí na sua apostila, é egocentrismo e autossuficiência. Quando nós oramos, nós nos mostramos humildes. Quando nós oramos, nós nos mostramos dependentes, carentes de Deus. Então, muitas vezes, nós não gostamos dessa sensação de eu estou precisado. Sabe, se você vai na casa do seu vizinho um dia e pede para ele uma caneca de açúcar, você sente que isso dá intimidade, que vocês são amigos e tal. Mas se você vai lá todo dia pedir uma caneca de açúcar, você começa a se sentir humilhado. A sensação é de que você não é bom o bastante, que você não supre sua casa. Às vezes a oração produz isso na gente. A gente vai diante de Deus sempre pedir as coisas, começa a produzir em nós uma sensação de insignificância, de humilhação, de eu estou sempre tendo que pedir. E aí nós queremos egocentrismo e autossuficiência, e a gente quer parar de orar. E algumas pessoas chegam ao ridículo de falar assim: Deus faz as coisas grandes, mas as pequenas a gente tem que fazer. Nem tudo Deus faz, tem algumas coisas que a gente é que tem que fazer. As possíveis são para o homem, mas as impossíveis são para Deus. Não, você tem que enfiar uma coisa na sua cabeça. Admita logo que você é dependente e coloca na sua cabeça que as coisas pequenas são para Deus, as grandes também. As impossíveis, Deus faz. As possíveis, também. Deus faz tudo na nossa vida. Não só as coisas grandes, nem as pequenas. Tudo é Deus. Então você tem que orar por tudo. Ore pelo ar que você respira. Mas pastor, o ar que eu respiro já está aí. É só respirar, é só nada. Respirar dá muito trabalho. Você só consegue porque Deus está te sustentando. Então, tira da sua cabeça essa ideia de que tem áreas na sua vida em que você vai ser dependente, mas tem outras que vai ser independente. Não existe isso. Você é independente de coisa alguma. Você é dependente de tudo. Você depende de Deus para todas as coisas. Então, orar é importante. Segunda coisa que faz a gente não orar é ativismo. E essa não precisa comentar, exceto que você tem de vencer o ativismo para orar, porque o que você faz, você faria muito, 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 muito melhor e muito, muito, muito mais produtivo se orasse. Muitas daquelas coisinhas que emperram, que dão errado, que não funcionam bem na sua vida, funcionariam melhor se você orasse. Então o tempo que você acha que é perdido com oração, na verdade é ganho. 3. Muita gente não ora por causa de seca espiritual. Só que o lance é o seguinte: você não ora porque está seco, devia orar porque está seco. Porque quando você ora, a vida vem, o vício espiritual vem, você cresce e aí melhora. Quarta razão por que as pessoas não oram: falsos conceitos acerca de Deus. As pessoas não entendem bem Deus, não entendem o que Deus é de verdade, estão magoadas com Deus, estão feridas por Deus e aí param de orar. Quinta razão por que algumas pessoas não oram: elas estão em pecado e, portanto, sentem vergonha. Quando a gente chega diante de Deus, a luz de Deus faz a gente ver o nosso pecado, não tem jeito. E aí vem a vergonha, vem a frustração. Então, é preciso orar mais para Deus perdoar, para Deus limpar. Sexta razão por que não oramos: preguiça. E preguiça nem tem como comentar. Eu só preciso recomendar. Se você não ora por preguiça, enfrente a sua preguiça, enfrente o seu desânimo e ore assim mesmo. Falta de hábito. E aqui entra o nosso papel. A gente precisa construir o hábito de orar. Ore quando você tem vontade e ore quando você não tem vontade. Aí cria o hábito e você passa a orar. Falta de companheirismo. Companheirismo ajuda a gente a orar. Quando você não consegue orar, arranje alguém para orar com você.
E aí, a oração com companheirismo cria o hábito e aí você vai orar sem companheirismo depois. O outro problema para a oração é que muitas pessoas deixam de orar porque elas não fazem prestação de contas. Às vezes, quando você não tem o hábito de orar e você vai construir o hábito, é preciso prometer para alguém de preferência a quem você respeite, quem está acima de você, e depois prestar conta. Tipo, prometeu para uma pessoa que você vai orar todo dia, por um mês, se comprometeu, você não pode prestar conta no final do mês. Porque no final do mês, quando você não tiver orado nenhum dia e você for prestar conta, já vai ter passado. Tem que prestar conta semanalmente. Semanalmente você vai lá e diz para a pessoa, olha, essa semana eu só consegui orar 3 dias. Aí ouve a pessoa o que ela tem a dizer, normalmente ela vai te dar uma apertadinha, e aí você começa de novo. Na outra semana, de novo, presta conta. Se conseguir, presta conta. Se não conseguir, presta conta. Por quê? Ao prestar conta, você faz o seu sistema ser exposto. E aí o treinamento começa. Sem prestação de conta, não tem treinamento. Como eu recomendei para você, eu quero muito que você leia o livro Aprendendo a Orar de Verdade, porque aquele livro vai te abrir os olhos sobre oração. E eu não tenho tempo para trabalhar os conceitos que estão lá aqui. Então, eu recomendo demais, 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 demais. Se você não lê esse livro ainda, você precisa ler. Verdade, eu acho que todo crente tinha que ler esse livro. Página 282, falando ainda sobre a oração, no finalzinho da página, eu quero que você grife o parágrafo inteiro. O último parágrafo aí da página 282 está escrito assim. Afirmamos que orar é falar com Deus. Se ampliássemos um pouco essa definição básica, poderíamos dizer que é comunicação com Deus. Isso quer dizer diálogo, uma conversa e não simples falar aos céus. Esse conceito nos leva ao segundo hábito desse passo, que é ouvir a Deus. Então, a oração precisa ser feita com uma disciplina de quietude para estar diante de Deus.